O que é um argumento padrão? Um argumento padrão, pessoal, é um valor que ele é usado automaticamente no caso de omissão do argumento real da função. Então, por exemplo, olha só aqui. Aqui eu escrevi uma função chamada linha e eu disse que ela recebe um char e ela recebe um inteiro. E esse inteiro eu já passei um argumento padrão para ele. Como é que eu fiz isso? Isso aqui, ó, int tan igual a 10. Esse igual a 10 aqui eu já estou dando um valor padrão para o argumento chamado tan, certo? Isso significa, pessoal, que na hora que você for chamar a função, se você quiser, você pode passar um parâmetro para tan. Você pode passar um argumento para tan, esse argumento vai ser usado. Mas se você não passar, vai ser usado o argumento padrão, que é 10. Tá? Então, ó, isso significa que agora a gente pode chamar a função com ou sem valores para o último argumento. Eu posso chamar a função assim, linha, e aí eu passo um caractere, né? Aqui o tracinho, e 30, tamanho 30. Então eu quero uma linha de tamanho 30. Ou eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó, linha, e eu passo só o sinal de igual aqui. Eu não passei o tamanho da linha. Essa linha vai ser então de que tamanho? 10. Tá? Ele vai estar usando o argumento padrão. Certo? Bom, mas ao usar, pessoal, uma lista de argumentos, os argumentos padrões, eles devem vir sempre no final dessa lista. Então, observem aqui. O que acontece? Eu posso, professor, pegar e colocar argumento padrão para todos os parâmetros da minha função? Pode. Eu posso construir a função Rubens, onde I recebe 1, J recebe 4, K recebe 5, certo? Eu posso construir argumentos padrão só para os dois últimos elementos? Pode também. Só para o último? Pode também. Agora, o que você não pode é construir um argumento padrão para um elemento que, por exemplo, do meio. Eu botar aqui o J recebe 6, mas eu não botar um valor para cá. Ou eu botar o I recebendo um certo valor aqui e o J e o K não tendo valores. Tá? Por quê? Porque os argumentos, pessoal, para uma função, eles são passados na ordem dos parâmetros. Então, o que é que isso significa? Não tem como indicar que um parâmetro ele deve ser saltado. O que eu quero dizer com isso é isso aqui. Ó. Digamos que eu chame a função Ayrton e eu passo os valores 5 e 2. 5 vai ser passado para quem? Então, 5 vai ser passado para I. E o 2? O 2 vai ser passado para J. Mas, professor, o J já tem argumento padrão. Provavelmente o que você está querendo fazer aqui é passar o 2 para o K e usar o argumento padrão J igual a 6, não é isso não? Provavelmente. Mas é isso que vai acontecer? Não. Por quê? Porque não tem como eu indicar, certo, que eu quero saltar o J. E por padrão é feito o quê? É feito na sequência. Tá? A passagem de parâmetros é feito sempre obedecendo a sequência. Então aqui eu estou dando um valor para I, que vai ser 5, um valor para J, que vai ser 2, e o valor de K está faltando, certo? Então isso aqui é inválido. Eu não posso ter, tá, uma função onde argumentos padrão existem só aqui para elementos, para os parâmetros do meio ou do início e não existe para o final. Tá? Então a dica aqui é o seguinte: você quer botar um argumento padrão para J, você tem que colocar um para cá também, obrigatoriamente. Tá? Porque aí assim o que é que vai poder acontecer? Por exemplo, a função Nelson, eu posso chamar ela com 1, com 2 ou com 3 argumentos. Por quê? Porque ela está assim, ó. Ela não tem argumento padrão para o I, mas tem para o J e para o K. Aí o que eu posso fazer? Eu posso chamar Nelson e passar 2. Quem é esse 2? É o primeiro, é o I. Agora eu posso passar, então eu não preciso passar os dois outros, porque os dois outros vão assumir os seus valores padrão. Agora, se eu não tivesse passado um valor para cá, aí eu teria um problema, certo? Então, agora aqui, ó, o que eu posso fazer? Nelson 1, 8. 1 é o quê? É o valor de I. 8 é o quê? É o valor de J. Eu só não passei o valor para cá, mas K já tem um valor padrão. Então perceba que os últimos, tá? Eles sempre tem que ter valores padrão. Se você quer botar só um argumento com valor padrão, ele tem que ser o último dessa lista, certo? Então aqui, ó, Nelson 8, 7, 6. Agora, ó, eu não estou usando nenhum argumento padrão. 8 é o valor de I, 7 é o valor de J, 6 é o valor de K. Ok? Deixa eu ver aqui as perguntas. Tem como fazer algo para pular o argumento, já que você disse que é um padrão? Não, é o que eu estou dizendo, Vinícius. Não tem como fazer nada para pular o argumento, tá?
essa lógica de a forma como os argumentos são passados é na sequência. E não dá para mudar isso daí. Ayrton 18 também não funcionaria. Ayrton 18. Isso, Ayrton 18 também não funcionaria. Tá? Porque o 1 seria o valor de I e o 8 seria o valor de J. Certo? E o K ficaria sem valor. Seria um erro. Tá? Dá para chamar Nelson sem nenhum argumento? Não, também não dá para chamar Nelson sem nenhum argumento. Por quê? Porque aqui ó, eu não tenho um argumento padrão para ir. Né? Então, agora dá para chamar Rubens sem nenhum argumento? Dá. Rubens dá. Porque aí ele assumiria todos os valores padrão. Certo? Então perceba que basicamente se todos os argumentos têm valores padrão, você pode chamar a função sem passar nada. Agora, se um argumento não tem valor padrão, então você tem que fornecer pelo menos um argumento. Né? Se você tem uma função que dois argumentos não tem valor padrão, você tem que fornecer pelo menos dois. E esses dois são os dois primeiros. Né? Então, por isso que é obrigado sempre os argumentos padrão ficarem no final. Guilherme está perguntando, digo... Ayrton 1, não dá para fazer isso, Guilherme. Guilherme está colocando assim, Ayrton, aí bota 1, aí bota vírgula, né? Deixa um espaço vazio no meio e bota o 8 depois. Como se o do meio fosse vazio. Não, não dá para fazer isso, tá? Então, a linguagem, não foi construída para aceitar esse tipo de coisa, certo? A sintaxe que ela aceita é a sintaxe sequencial, tá? Usando a ordem sequencial, você não pode omitir um argumento, você só pode omitir ele do final, certo? Essa é a regra que a linguagem usa. Poderia ser diferente? Poderia, tá? A linguagem poderia ter implementado algum esquema aqui para você indicar, né, qual argumento você estava querendo passar. Mas, bom, ela não julgou necessário, tá? Normalmente o que a gente faz é porque com a ordem dos argumentos, né, a ordem dos parâmetros da função, não influencia em nada, né, no nosso programa, a não ser talvez na estética, né? Então, não custa nada a gente colocar então os argumentos aqui que a gente pretende colocar valores padrão no final, certo? Então a linguagem optou por isso daí. Tranquilo? Então, pessoal, vamos ver um exemplo disso aqui em ação, né? Como é que eu posso usar esses argumentos padrão? Então aqui, ó, eu construí uma função chamada linha e aí eu coloquei dois argumentos padrão, certo? E agora essa ordem aqui, pessoal, como eu tenho dois argumentos padrão, tanto tem o valor 10 e o caractere tem um valor tracinho. O que essa função linha faz? Ela faz um for de 0 a tam e faz cout daquele caractere. Então ela exibe uma linha com aquele tamanho que eu indicar, certo? E aí percebam que a ordem dos parâmetros, né, não influencia em nada, mas ela é interessante no seguinte, em como você pretende usar a função. Por exemplo, aqui, o que é mais interessante? Deixar esse char como sendo o primeiro ou como sendo o segundo argumento? Porque se você colocar ele como primeiro, né, você sempre, digamos que você queira exibir uma linha com 20 caracteres. Ok, mas você vai ter que sempre indicar antes qual é o caractere. Então, o primeiro argumento, né, é interessante você colocar algo que você queira modificar frequentemente. Tá? Por exemplo, se o que eu quero modificar com mais frequência é a quantidade de caracteres para formar a linha e não o símbolo que eu vou usar para fazer a linha, é interessante então colocar o tam primeiro, né? Porque aí eu posso fazer o quê? Eu posso fazer isso aqui, ó. Linha, se eu chamar só linha, eu vou estar chamando linha com tam 10 e o caractere tracinho. Se eu chamar linha 20, aí eu vou estar mudando só o quê? Só o tamanho. Então veja que o outro argumento eu vou usar o argumento padrão. Então eu escolhi colocar o tamanho primeiro justamente por isso, porque eu achei que seria mais útil eu fazer assim, linha 20, linha 30, linha 40, sem mudar o caractere. Eu provavelmente ia querer usar mais assim do que querer ficar mudando o caractere toda hora, né? Então quando eu quiser mudar o caractere, aí eu passo ele, né? Por exemplo aqui, linha 30 e agora eu quero o caractere asterisco, certo? Observem, pessoal, que passar só o caractere, ó, como eu estou tentando fazer aqui na última chamada dessa função, é um erro, tá? E observem que é um erro de lógica de programação, porque o que acontece? Não é um erro para o compilador. O que o compilador vai fazer aqui? Linha
asterisco, né? Vamos executar esse programa. Se eu rodar esse programa, pessoal, o que vai acontecer é isso aqui, ó. Ele vai construir uma linha aqui de tamanho 10. Essa segunda aqui, tamanho 20, ó. Esses asteriscos aqui, tamanho 30. E essa última linha aqui, ó, foi o que ele construiu a partir dessa última chamada da função, ó, linha asterisco. Então, o que ele fez aqui? Esse asterisco aqui, pessoal, ele não está colocando como sendo o parâmetro CH, tá? Esse é o primeiro parâmetro, esse é o primeiro argumento, né? Então, ele vai casar com o primeiro parâmetro. Então, o que acontece? Esse asterisco, ele está convertendo, já que um caractere, no fundo, ele é representado por um número, né? Ele está pegando um número que representa esse caractere e está passando aqui para tam. E ele está usando o argumento padrão tracinho para o caractere. Então, aqui, esse asterisco, eu acho que o código ESC dele é 48, se não me engano. Então, ele está construindo aqui uma linha com 48 tracinhos, certo? Então, é isso que eu estou reforçando aqui embaixo. Ó, o caractere asterisco foi convertido para um número e não é permitido omitir argumentos que estejam à esquerda de um argumento fornecido, né? Então, veja que aqui, ó, o tamanho, né, é um argumento, ó, que é à esquerda, fica à esquerda do CH. Então, eu estou fornecendo o CH, eu não posso omitir o tamanho, certo? Então, eu tenho que fazer assim, se eu quiser mudar o CH, eu tenho que fornecer o primeiro argumento e tenho que fornecer o segundo argumento. Não tem como fornecer só o segundo.